24 de abril de 2017, Assunção, Paraguai. Naquela madrugada aconteceria o maior assalto da história paraguaia. Quase 12 milhões de dólares seriam roubados de uma transportadora numa ação cinematográfica e uma facção criminosa brasileira estava por trás de tudo. Essa operação real é o pontapé da série de ficção DNA do crime que acaba de chegar à Netflix. Mas a produção afinal vale a maratona? Existe polícia de verdade na história inventada? Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial, caso comentado e também dica de séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais, assim a gente constrói esse canal que está sendo tão interessante ser feito. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo, deixe você venha comigo até o final desta dica de série, que também é um caso comentado porque mistura a realidade com ficção e é tudo mais. E antes de eu começar, não se impressione com a thumb que eu fiz, o Capitão Nascimento do Paraguai. Para quem não sabe, né, ou já esqueceu, a gente tem uma coisa no Brasil de quando se fala que é uma coisa paraguaia, desculpem os paraguaios, mas isso é uma forma de colocação, que é como se fosse algo assim, será que é real ou não, é falsificado ou não? Não estou dizendo que isso ainda exista, mas isso acontece e existe aqui no nossa memória afetiva de quando a gente vai se referir a algo genérico. Mas não é, eu já começo de antemão. Não é que é uma coisa que, será que é tão boa assim a série? A série é muito boa. E eu brinco com o Capitão Nascimento do Paraguai porque acontecem muitas coisas dentro dessa série na fronteira de Foz do Iguaçu com o Paraguai. Então, por isso que eu fiz essa brincadeira. E o nosso principal ator, o principal personagem dessa série, lembra, sim, bastante, o que não é demérito nenhum, o nosso querido Capitão Nascimento do Tropa de Elite. Querido que eu digo porque ele é um personagem que você se simpatiza muito por ele, principalmente pelas agulhas pelas quais ele passa. Ele tenta ser um bom policial, o sistema é sempre meio contra ele, ele tenta entrar no sistema, o sistema não deixa, ele quer resolver, então ele é um super policial, mas ele não está dentro da lei. Às vezes isso mais ou menos vai acontecendo dentro dessa série. Essa série nada de braçada em várias operações que eu fiquei impressionado. Não, eu fui pesquisar, falava, não é possível que isso seja real. E era real. Em várias operações que aconteceram de fato na Polícia Federal do Brasil. E é uma série que viaja muito pelo país todo. Ele viaja por São Paulo, por Florianópolis, por Foz do Iguaçu, Curitiba, Brasília. Ele mostra esse país via, claro, o olhar do policial federal. Não é um passeio turístico. Tanto que assim, eu brinco que Foz do Iguaçu, onde a principal parte da série acontece, dessa série DNA no crime, eu vou explicar por que chama esse título, inclusive, por onde ele mais passeia, eu brinco, falo, nossa, não estou com muita vontade de ir para o Foz do Iguaçu depois de ver essa série, mas eu vou sim porque eu sei que Foz é linda. Porque é uma série policial e a polícia está dentro, muitas vezes, dos problemas. Os problemas, eles acontecem muitas, ali em locais não muito agradáveis de se ver. Não aparecem as cataratas do Iguaçu durante o DNA do crime. Aparecem as mazelas da vida real que toda a polícia passa. Eu vou falar mais sobre a produção em si da série, mas já adianto que ela é realmente fascinante. Ela tem assim, você vê que custou caro, precisou custar caro, não foi um show-off para dizer, olha gente, como a gente sabe explodir carro, não foi. Foi necessário para se contar a história, foi muito bem explorado. É uma série que não deixa nada a desejar com relação principalmente às sequências de ação. Tem problemas que a gente vai falar lá na frente, mas como um todo a série ela é muito legal. A série começa, tem dois personagens principais que a gente vai seguir ao longo de tudo. Tem muitas pessoas, tá? Mas tem dois principais que são o Benício, que é feito pelo Rômulo Braga, um ator que eu não conhecia, e a Suelen, que é fantástica, é Maene Gin... Gente, eu escrevo depois de falar o nome. Eu acho que é Maene... Olha, desculpa, quem faz a Suelen, você é uma super atriz e eu sou um péssimo escritor de palavras, tá vendo? Fica assim. Então, Maene, vou te chamar de Maene. Tá? Espero que seja... Desculpa se eu estiver errando seu nome, mas a sua personagem, a Suelen, eu guardei. É uma coisa que às vezes me complica. Nem todas as séries eu consigo guardar o nome dos personagens.
Novela, você sabe usar muito melhor esses artifícios de como você gruda o nome do personagem à cara do ator. E a gente consegue, muitas vezes, com isso, entender melhor e falar, né? Tipo Friends, quem não sabe o nome dos 6. E o nome de todo o resto que vai também. Também foram 10 anos. Agora, no caso da série do DNA no Crime, da Netflix, tem muitos personagens. Então, eu vou citar, muitas vezes, as funções de cada um. Tá? Então, você tem o Benício, que é um policial vivendo as suas amarguras e as suas filosofias, as suas discussões internas de como ser um policial e ser um pai, como ser um policial e ser um homem, e principalmente porque ele perde o grande parceiro da vida dele durante uma operação na qual ele nem estava. Ele tinha um super parceiro, isso é muito normal, os policiais têm, sim, seja a polícia que for, o seu parceiro de guerra, porque no fim vira tudo uma guerra, e o Benício tinha um parceiro que vai fazer uma palestra num presídio, ali agora não lembro, um presídio no Brasil, e no dia que ele está ali dando uma palestra é uma coisa meio doida, né? Porque se isso eu não consegui descobrir se é real, se for, pelo amor de Deus, né? Uma palestra que põe todos os agentes penitenciários juntos dentro de uma sala. Ou seja, você pode chegar com uma mulher vestida de Mulher Maravilha, se jogar pelo helicóptero e pegar 7 pessoas que ninguém vai ver. E dito e feito é o que acontece. Só que é claro, né? Os bandidos estavam ali, eles tinham a informação privilegiada. Então, os bandidos sabiam que naquele momento estariam todos os agentes penitenciários passando por uma palestra desse parceiro do Benício e dentro de uma sala. Eles explodem, chegam com um monte de explosivos. É uma coisa impressionante como eles têm explosivo, né? E isso é real. Não sei se essa retirada de bandido foi real, mas que bandido tem uma munição absurda, tem. E eles explodem a parede do presídio, invadem o presídio e vão tirar um monte de bandido de lá que ninguém sabe por quê. E nesse momento, porque toda a série é interligada, eles interligam inúmeras operações que são distintas, eles interligam tudo numa única história para a gente ter uma trama a seguir. Isso é da ficção, tá certo, tem que ser feito mesmo. Se foi 100%, pode não ser, mas que tá certo e foi legal, foi. No caso, esse parceiro do Benício tá ali, estão dando a palestra dele, esses bandidos chegam lá, explodem tudo. Esse cara que é um policial federal também, esse parceirão aí do Benício, porque o Benício, óbvio, é um policial federal, ele vai entrar em confronto com os bandidos que estão tirando bandidos lá de dentro, parece que tiram 25 pessoas, 25 bandidos ligados, claro, essas facções criminosas, que não se fala o nome e que na série chama organização. Eles chamam de organização. Eles não criaram um nome fictício, e nem se absorveram do nome real, e nem falam facção criminosa. Você vai ouvir sempre eles falando a organização. Eles criam até uma nova forma de apontar para esses grupos de criminosos, já bem organizados, verdadeiras empresas. Nessa hora do confronto final, esse parceiro do Benício é alvejado por um terceiro grande personagem, que é o mal de todos, que é o Sem Alma. Você vai entender toda a história dele depois, porque ele chama Sem Alma, blá blá blá, mas de fato ele é um bandido que reza, tem essas coisas, e os bandidos têm nomes estranhos mesmo, isso eles realmente carregam apelidos que são marcantes conforme eles são. E no caso do Sem Alma, talvez por ele rezar demais, deram o nome dele Sem Alma, é umas coisas meio doidas lá dele. Esse Sem Alma mata o parceiro do Benício, e ali você tem então o grande conflito interno dessa personagem principal, que é desse homem, né? Porque são 2 grandes personagens, do mesmo tamanho, do mesmo equilíbrio, que é um homem e uma mulher. E já adianto, não vão ter beijo na boca entre eles. Pelo menos termina a série sem ter dado beijo na boca. Eu acho até legal. Se for ter alguma relação que seja nas próximas temporadas. Nessa primeira não era o momento. Eles não poderiam se atrair pelo sexo. Isso foi muito bem pensado pelos roteiristas. O Benício, então, ele carrega com ele essa dor da perda desse parceirão dele, que eu achava que até ia se revelar, que na verdade, mais que parceiros, eles eram amantes, namorados, alguma coisa. Por quê? O sofrimento do Benício não é de alguém que perdeu um amigo. O sofrimento dele é de um viúvo. Ela não é possível, gente.
Tudo bem, se ele ainda tivesse na hora da ação e por causa dele, o amigo dele tivesse levado o tiro, mas ele nem estava lá, ele não pode carregar a culpa da morte do parceiro dele, porque ele não estava lá, então a culpa não é dele. Ele carrega a tristeza, ele carrega a viuvez, que pelo que se revelou durante a série toda, eles realmente não tiveram um beijo na boca entre eles, não tinha um caso. Eu teria dado um jeito dos dois terem algum lance, porque eu acho que ali ficaria mais forte e mais entendível esse desejo de vingança que o Benício vai ter. Ele vai carregar um desejo de vingança. A trajetória dessa personagem é o desejo de vingança. Que lá no final é muito bom o jeito que eles resolveram essa vingança. É muito interessante. Se eu não esquecer, porque às vezes eu esqueço o que eu vou falar, eu te conto. Se eu esquecer, você assista e você vai entender por que eu achei muito interessante. Ele não deixou de ser policial no desejo de vingança. Ele é quase um anti-herói, o Benício. Mas no final, ele é mais policial do que herói e do que um homem. Ele tem sim respeito ao distintivo que ele carrega. Então ele vai ter a vingança dele em cima da lei. Mas sigamos em frente. Então o Benício está lá naquela tristeza sem fim desse amigo dele que se foi, paixão, foi embora. E ele tá magoado, está triste, e ele começa a fazer inclusive uma investigação paralela. Porque dentro da Polícia Federal, lá em Foz do Iguaçu, o delegado dele não permite que ele encabece a investigação pela morte do Benício, que o Benício se encarregue da investigação pela morte do parceiro dele, uma vez que ele vai estar contaminado pelas emoções e tudo mais. Então ele não pode, o que é ótimo para uma história, porque daí ele vai fazer poder, né? Então o que acontece? Ele, dentro da casa dele, ele está fazendo uma investigação paralela. O cara não dorme mais, não toma banho, academia não vai mesmo, não tá mais beijando ninguém também, não tá pegando mais nada, tá focadíssimo nessa trajetória de vingança. Em paralelo a isso, chega a Suelen, que é uma excelente atriz, uma atriz muito, muito boa. Ela, inclusive, ela tem um momento, que eu talvez não fale dessa para não perder, para não dar spoiler em tudo, que a gente óbvio que vai ter spoiler. Não tem como falar da série, não dá spoiler. E ela tem uma coisa interessante, a atriz, que ela consegue passear muito bem como uma policial mesmo. Ela fez... eu nunca tinha não tinha visto esses atores, eu não assisto novela. Minha última novela foi Senhora do Destino. Então eu realmente não vejo. Se você estava na novela até aquele momento, eu te vi, mas depois eu realmente não vi. Não sei que você tenha feito algum filme de cinema brasileiro que eu gosto, que tenha visto, ou no teatro. Mas no caso, não vi nem o cara que faz o Benício e nem a moça que faz a Suelen, que são muito bons atores. A Suelen, então, ela vem com seus problemas, com a sua realidade, com seus universos de conflito. Uma mulher que é casada com um policial federal também, e eles tinham resolvido ter filho, então para ter filho eles tinham entrado num acordo que eles teriam uma vida mais comum. O marido dela vai, inclusive, para a corregedoria, o que dentro do universo policial é muito ruim, porque corregedor nada mais é do que aquele que fica de olho nas bobagens que tu está fazendo, o que eu acho errado. Por quê? Se você não está fazendo nada de errado, o corregedor não vai achar nada de errado em você. Mas se você está fazendo coisa errada, o corregedor tem que achar coisa errada em você. Polícia é funcionário público. Polícia trabalha com segurança. Polícia trabalha com vida e morte. Então, a gente precisa sim ter. Eu acho a corregedoria um dos órgãos mais importantes da polícia. É aquele que mais deveria ter apoio, deveria ser completamente separado do delegado geral, tinha que ser ligado diretamente ao governador para que não tivesse nenhuma influência aqui, é a minha opinião, e com um bom orçamento, porque precisa investigar maus policiais. Uma boa corregedoria faz com que a polícia seja muito mais eficiente, correta e nada de corrupta. Então eu sou a favor da corregedoria já, tá? Eu aqui ponho minha hashtag, viva a corregedoria. Então, ok. Então o marido da Suelen vai trabalhar na corregedoria, o que deixa ele um pouquinho chateadinho. Porque ele fala, agora meus amiguinhos não gostam mais de mim. E a Suelen, que acabou de ter uma filha, a gente tem uma filha de 3 meses, aí eu já vou falar uma outra coisa, já vou entrar. Vou abrir um parênteses desse tamanho. Vocês já me viram falando várias vezes aqui e eu continuo confirmando o que eu falo. Amor da minha existência. Quando a Odete Reutemann estava aqui comigo e morro de saudade dela todo dia, ela era a minha prioridade. Por quê? Eu resolvi que uma gata seria dona da minha vida, que uma gata entraria dentro da minha casa. A partir desse momento, não tem conversa. Ela tem que ser minha prioridade. Aquela bichinha precisava, para comer, para tomar água, ela precisava de alguém abrindo a porta.
E ela precisa de emoção, ela precisa de amor, ela precisa de carinho. Então, numa gata, durante 13 anos que a Odete esteve conosco, durante 13 anos ela foi minha prioridade, absolutamente tudo. Para eu decidir se eu tirava férias ou não, se eu viajava ou não, se eu ia fazer algum bate e volta ou não. Não, se não tinha minha sogra para poder vir aqui, dona Ana Maria de Goldschmidt, me amo, te amo, paixão, eu chamo Ana Maria, minha sogra, que ela mudava aqui para casa e ficava aqui com a Odete, com o maior carinho, eu não viajava. Agora imagina ter um filho. Então tá, você resolveu ter um filho, teu bebê não tem 3, 4 meses, você é polícia, você quer voltar para a operação do dia a dia da batalha, com o bebê. Ah, cara, então não tem filho, bicho. Não tem filho. Essa parte da Suelen, da personagem, ela me perde em muitos momentos. Por quê? Como ela resolveu ter filho e ter... Ela e o marido são da polícia, e ela é da polícia operacional da Polícia Federal, ela quer voltar para o batente da Polícia Federal, ela quer voltar para a rua, ela quer voltar a pegar bandido, ela quer fazer operação, ela quer dar tiro, ela quer levar tiro. Ok, então não tem filho. Coraçãozinho. Não tenha. Ah, mas é direito de ter filho. E é direito do teu filho ter uma mãe. Nesse caso, para fechar rápido essa parte pessoal aqui dela, quem cuida do filho só é o pai, é o marido dela, que entrou no acordo, ele foi para a corregedoria. Ela deveria ter ficado uma policial mais do escritório. E ela cai fora, ela disse que não vai, não consegue. Ai, não é a minha, sabe? Eu achava que eu queria, agora eu acho que não tem mais. Mas não tem mais, vida. Não tem como botar o bebê de volta e falar, agora você fica aqui, daqui uns 20 anos você renasce. Então, essa parte da personagem, eu dou muito valor para quem dá valor para filho. E ela não dá valor para filho. Ah, não dá, você pode não concordar comigo, mas não dá. Você não pode ter uma menina de 3 meses, 4 meses, e com a mãe 5, 6 dias, correndo atrás de bandido. A criança vai crescer precisando de terapia forte, gente. Depois você não sabe por quê, que as pessoas crescem e elas ficam magoadinhas com pai e mãe. Ainda mais quando você tem a ausência da mãe. Que no caso da Suelen, ela carrega esse lado muito pesado para mim. Assim como o Benício também, ele é um ausente como pai, você só vê o filho dele uma vez durante os 8 episódios que tem. Péssimo pai, mas o menino lá, a mãe carregou e falou, então você cai fora da nossa vida e você não vai mais estragar a cabeça do meu filho. Entendeu? E o pai, no caso da família da Suelen, vai fazer a mesma coisa com a Suelen. No final ele vai falar, olha garota, cai fora que você só está estragando tudo. Daí ele separa da Suelen, óbvio, e vai ficar com a filha, né? Não achei bonito isso, mas ok. Mas a Suelen é um mulherão, como policial indiscutível. E a atriz, ela consegue fazer ela vai muito bem. A atriz é ótima, ela é ótima. Ela tem um momento até quando ela vai fazer uma operação lá em Florianópolis, que ela tem que fazer de conta que ela é uma mulher muito fútil, ela tem que se infiltrar no negócio. Cara, eu gargalhava com ela. Do jeito que ela fala. Ela virou. E ela conseguiu, num certo momento ali, quando ela vai fazer essa operação em Florianópolis, sair da personagem de mulher fútil para policial em 1 segundo. E no olhar. Ela foi incrível. Incrível. Atrizona, assim. Merece ganhar o M de melhor atriz. Só falando da personagem, que eu realmente me incomodei, que ela não dá bola pra filha dela. Um bebê, gente, tão bonitinha, menina. É que você larga sua filha lá. Larga não. Bom, aí a Suelen quer voltar para a operação. Já está a licença maternidade acabando, quer voltar. Chega lá na delegacia em Foz do Iguaçu, vira para o delegado e fala, o Benício está sem parceiro. Eu quero ser parceira dele. Porque ela sabe, inclusive, ela intui principalmente, que eles dois são muito parecidos. E eles são muito parecidos na forma de agir. Ela é um pouquinho mais dentro da lei. E ele um pouquinho mais ali, às vezes, tentando dar uma... Ele passeia no limite, às vezes sai, às vezes volta. E ela acaba... Ela fica mais porque ela não tem ninguém puxando, mas tem mais hora que ela também, né? Ela acaba falando, é verdade, vamos resolver, eu sou mais polícia do que lei. Então é interessante. E ela tem, inclusive, toda essa parte do filho, que ela não liga para a filha dela, o Benício não liga para o filho dele. Então ela tem uma identificação, tem um espelhamento muito interessante entre essas duas personagens. Só que, óbvio, o Benício, que está na mágoa de ter perdido o parceiro dele, ele carrega o medo de perder um novo parceiro. Ele não quer parceiro. Sabe aquela coisa, você tinha um casamento muito bom, morreu, você não quer mais ninguém? Ou você tinha um casamento péssimo, você não quer mais saber de dar chance para ninguém te amar?
Ele não queria mais ser amado, não queria mais amar o parceiro dele. Aí, então, ele tá muito chateado, não quer parceiro. Só que o delegado fala, Benício, seguinte, a Suelen tá aqui e ela vai ser sua parceira. Ele fala, não quero. Ele falou, não interessa, quem manda aqui sou eu e você vai estar lá de parceira e tchau. E ali começa uma boa parceria. É óbvio que começa uma grande parceria. Principalmente porque tudo começa, na série, com uma operação absolutamente real. Quando foi feito o maior assalto na história do Paraguai, envolvendo, claro, as facções criminosas brasileiras, que muitos sabem fazer, na realidade e na ficção. Lembra que eu te falei que o parceiro do Benício tinha morrido dentro da cadeia porque foram lá o pessoal para resgatar bandidagem? É isso mesmo. Na realidade, foi um caso aconteceu, até peguei, porque dia 24 de abril de 2017. Participaram mais de 50 assaltantes na Prosigam, sei lá, é uma transportadora paraguaia que estava com 12 milhões de dólares por ali. Claro que alguém de dentro da transportadora passou a fita toda, como se fala, e eles sabiam tudo, tinha gente infiltrada, isso, aquilo, só que de fato foi a maior roubo da história do Paraguai. E esse maior roubo da história do Paraguai, ele é resgatado dentro da série. Começa com esse grande assalto. Por quê? Você linka que aquela morte do parceiro do Benício, que tirou 30 bandidos, foi para fazer esse assalto a essa transportadora no Paraguai, pela tal da organização, que é essas nossas facções criminosas aqui brasileiras. Agora, essa operação ela foi individual para quê? Geralmente se rouba muito dinheiro, isso, aquilo, para conseguir comprar drogas. Eu mesmo já fiz um documentário lá atrás sobre o maior roubo que nunca existiu. Foi feito pelo DEIC aqui, pelo delegado principal, o chefe, o Caipira, que é excelente delegado, e eles descobrem que vai ter um assalto no Banco do Brasil, em São Paulo, de R$1 bilhão. E eles descobrem até como é que é o cofre. Bom, se esses caras conseguem, bicho, é maravilhoso, eu vou fazer um comentário um dia, mas eles conseguem impedir o assalto com 4, 5 policiais, porque você não pode falar muita coisa, porque tem infiltrado também dentro da polícia, como tem infiltrado também dentro das organizações, que são os tais ratos, como eles chamam. Eles conseguem evitar. E eles vão evitar esse roubo todo em cima e depois, porque assim, como é que você prende uma pessoa que se ela não roubou de fato? É Minority Report, que você vai conseguir antever que ela vai roubar? Isso não existe. Então você tem que provar que tinha toda uma organização. Eles tinham construído 500 metros de túnel subterrâneo ali, intramarginal, Pinheiros, aqui em São Paulo, onde fica esse Banco do Brasil. Absurdo. Só que é pelo DNA que eles conseguem provar que esses caras estavam envolvidos nesse possível roubo que ia acontecer, através da escova de dente, do copo deixado nessa casa onde eles estavam fazendo de ponto central para todo o resto. Essa história do DNA que eu vi acontecendo, que eu entrevistei e tudo mais, vai acontecer também aqui na série, por isso se chama DNA do crime. Por que acontece? Eles estão ali dentro na série com uma coisa, pegaram 30 bandidos para roubar esses 12 milhões de reais. Ah, e só uma coisa, quando eu estava falando disso é porque quando eles impossibilitaram o roubo de R$1 bilhão, cada bandido que estava naquela história, desse do Banco do Brasil aqui em São Paulo, eles tinham investido acho que R$200 mil cada um para tirar uma cacetada. E eles falam, vocês tiraram inclusive o meu dinheiro e o dinheiro do tráfico, porque eles iam usar aquele dinheiro para comprar drogas e revender. Eles usavam daquele dinheiro para ter uma grande bolada, trazer muita droga, para dar um grande investimento no crime. É maravilhoso. E no caso da série DNA do crime, eles trazem essa pergunta. Por que eles fizeram tudo isso? Para roubar 12 milhões de dólares. Até porque tem confronto, tem uma série de coisas, nem todo mundo consegue levar o dinheiro, blá, blá, blá. Na série de ficção, quando tem essa operação, esse assalto, é criada uma operação para conseguir deter os criminosos. Quem é que é o primeiro dia que está virando primeira vez dupla que consegue achar um carro que está saindo desse roubo do Paraguai? Óbvio,
A Sueli e o Benício ali começam uma série de trocas de tiros, conseguem mobilizar, viram uma super operação no Foz do Iguaçu, onde, sem saber, o Benício sem alma ficam frente a frente. Porque a trajetória inteira dessa série do Benício é encontrar o sem alma. E a trajetória da Sueli é se estabelecer como uma grande policial também, junto com o Benício. Isso a gente vai. Então a gente vai ver essa operação do Paraguai, que foi real e, pelo que eu vi, eles gravaram como aconteceu. Você olha como é e fala assim, não é possível, isso é ficção. Aí eu te falo, a ficção nesse caso só está retratando a realidade. É possível e é real. Muito doido como tudo aquilo aconteceu. Só que eles ficam com essa pergunta, o que está acontecendo? Por que eles pegam esses bandidos? Por que eles roubam esse dinheiro? Aí, claro que na ficção, eles vão começar a costurar toda uma história de que algo maior está por vir. E durante as investigações, eles vão descobrir que, na verdade, o que está acontecendo? Uma fusão da maior facção criminosa brasileira com a maior facção criminosa paraguaia. De alguma maneira, quase uma fusão, porque o chefe da facção criminosa no Paraguai, que é o tal do embaixador, como eles chamam na série, está dentro de uma cadeia. E a ideia, na verdade, é conseguir entrar na cadeia. Então eles começam a fazer várias operações, quase operações testes de como usar explosivo, como fazer isso, como fazer aquilo, para invadir a prisão onde está o embaixador. Que vai ser a grande operação final, no último episódio, que é muito pesada, muito forte. Não vou contar os detalhes para não te estragar a história inteira. Mas, o que acontece ali naquela história do Paraguai? Tem um garotinho, é um garotinho, gente, porque o menino deve ter uns 20 anos, que é o Perito. Ele está escrito Perito atrás do jeitinho que é tal. E esse menino, ele é bem ridicularizado, porque assim, você é o Perito, coisa ridícula, você é Perito, coisa ridícula. Eles ficam tirando sarro do menino, e o menino fala do DNA, ele fala, gente, tem provas aqui que vocês não estão olhando, que é de DNA, para sabermos quem são as pessoas envolvidas nessa quadrilha, quem são essas pessoas envolvidas nesse assalto. Com isso, eles descobrem que toda aquela organização para o assalto no Paraguai foi toda pensada dentro de uma mansão ali no Paraguai. Quando eles chegam ali naquela mansão, tem um monte de coisa de DNA. Tem copo, tem cigarro, tem tudo, né? E, inclusive, uma coisa interessante, quando depois de que tem o assalto, antes deles descobrirem a mansão, um dos assaltantes entra numa van e ele, para pegar refém, para passar pelos polícias, ele come uma salsicha, dá uma mordida numa salsicha numa sacola de uma mulher e larga lá. E realmente aquilo te traz todo o DNA da pessoa. Eu vou ter uma entrevista daqui a pouco com um perito do Paraná, o Dr. Emerson, que já esteve aqui no canal, no caso da Raquel Genofre, convido a assistir um comentário onde ele entra contando toda a história do DNA, porque ele é um perito de DNA no Paraná. Eu quis saber se, de verdade, aquele perito que a gente vê na série é real, em vários sentidos. Vocês vão ver daqui a pouco. Primeiro, só existe ele de perito. Porque parece delegado de novela. Só ele é o perito do prédio inteiro da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. Depois ele vai para Brasília, tem uma menina que tem ódio dessa garota, já aviso agora. Tem uma menina que sacaneia com ele no final da série. Olha, menina, tô irritado. Muito boa atriz, mas eu tô irritadíssimo com aquela personagem. Nossa, não posso ver aquela menina. Aí ele, inclusive quando ele vai para Brasília, ele continua sendo o único perito que eles ligam. É uma coisa meio doida. Eu conversei bastante com ele, vai estar aqui daqui a pouco, eu vou entrar, vou puxar essa conversa, onde ele vai falar como que é de fato o trabalho do DNA, quanto tempo demora, porque é tudo muito rápido na série. Quando o cara chega com essa salsicha, ele descobre que esse menino com DNA é fulano, porque ele já passou pelo banco de dados, o banco de DNA brasileiro, porque ele já deve ter roubado alguma coisa assim. Não se explica, inclusive, quais são os crimes que esses outros bandidos fizeram para estarem no banco de DNA, porque não é qualquer crime que você está. E o Dr. Emerson vai explicar daqui a pouco como que você tem um criminoso dentro do banco de dados, banco de DNA nacional. Te aguardo. Guarda a ansiedade aí que você já vai ver a entrevista. E ele vai nessa mansão e acha um monte de outras coisas de DNA. Por isso chama DNA do crime. Esse garoto começa a costurar
o DNA das pessoas encontradas, ele vê que essas pessoas, algumas estavam numa operação feita em São Paulo, julho de não sei das quantas, outro estava... Mostra que todos eles estão interligados em grandes operações. Eles ainda não sabem, mas tudo isso está acontecendo para tirar o tal do embaixador do Paraguai nessa cadeia, inclusive porque o Brasil está pedindo a extradição dele por ele ser até brasileiro. Apesar de ele ser o chefão do Paraguai, ele é brasileiro de fato. Eles querem a extradição dele porque ele está ligado a crimes no Brasil. E ele não quer ir para o Brasil. Porque lá naquela cadeia, no estudo, ele não é rei, né? Ele é imperador. E ele começa a mostrar através do DNA que às vezes ele tem o nome da pessoa e às vezes ele só tem o DNA, mas ele sabe assim, olha, esse DNA aqui desse senhor X, ele estava no assalto do Paraguai e ele estava nesta outra operação aqui feita 2 meses atrás. Esse outro cara aqui também estava, esse daqui que o nome é Rosário, estava aqui, aqui, aqui. Então você começa a interligar que essas pessoas, todas esses grandes assaltos e essas operações feitas pela Polícia Federal estão interligadas entre as mesmas pessoas, o que mostra uma grande organização. Por isso, inclusive, chamam de organização na série. Mas outras operações vão acontecendo, e que são operações reais, e que me deixa, uma especificamente que eu vou trazer, é a de Guarulhos. Aí, dentro da série, você vai ter outros grupos de São Paulo que vão se juntando, um monte de coisa. Não vou trazer tudo, assista a série, ela é boa, estou trazendo só pontos assim. Tem um assalto específico, que é para levantar dinheiro, para pagar é maravilhoso. A tal da organização precisa de mais dinheiro para fazer toda aquela operação de salvamento lá do tal do embaixador. Então, eles pegaram uma operação que aconteceu em São Paulo, que eu falei, não é possível, eu falei, isso é ficção. Não é possível que foi dessa maneira. Não sei se vocês lembram que, eu até peguei a data, porque é bem recente, quer ver, ó, que em 25 de julho de 2019, quase 750 quilos de ouro foram roubados do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, que é o maior aeroporto da América Latina, que deveria ser o mais seguro possível e que foi um roubo feito da maneira mais esdrúxula que tem. 2 carros da Polícia Federal entram em Guarulhos, param onde o ouro acabou de chegar, saem bandidos desses carros da Polícia Federal, que não eram carros da Polícia Federal, eram carros que foram adesivados para parecerem da Polícia Federal, descem ali dentro, encontram as pessoas ali, fazem todo mundo botar o ouro dentro deles e vão embora. Aí você vê um carrinho de segurança chegando 5 minutos depois, assim, Quando eu vi isso, eu falei, agora eu estou... Já não estavam pegando mala de pessoas e trocando mala, aquelas 2 mulheres, ai, que história horrorosa delas, que foram parar, acho que era na Alemanha que elas estavam, na Itália, sei lá, que pararam e as malas estavam cheias de droga, que botaram droga e tal. Se hoje eu já tenho medo, eu já gravo a mala, eu já pego, tiro foto do negócio, vejo o peso que tem, ponho um monte de papel, ponho coisa, coloco praticamente um grito de uma pessoa louca, se alguém abrir e não for eu, hoje eu tô com pavor de ir pra Guarulhos, porque esse roubo de quase 750 quilos de ouro foi risível, foi uma piada. Como que o aeroporto mais importante da América Latina tem essa segurança tão esdrúxula? Então, você imagina, se roubam 750 quilos de ouro, meu coraçãozinho, imagina sua mala, né? Então, eu estou com mais medo ainda de despachar a mala em Guarulhos. Ai, que medo. Mas isso aconteceu. Isso também está interligado entre todas as operações que vão acontecendo para termos ali o grande desfecho, que é o momento de tirarmos, ou de vermos sair ou não, o embaixador de dentro da cadeia. E também o grande embate final, porque lógico que sem alma, está dentro de todos esses roubos, que é o encontro entre Benício. Estou quase falando Murilo por causa de Murilo Benício. O nome dele é Benício mesmo, né, gente? É Benício. Estou quase falando com o Murilo Benício, que é um super ator, estaria incrível também nessa série, mas não está. Então, seria o encontro do Benício com o Sem Alma. Você espera isso durante toda a série. Isso vai acontecer. Mas antes, inclusive, de eu falar desse final e depois falar um pouco da série, vou trazer agora a entrevista que eu fiz com o Emerson, que é o perito chefe, já foi diretor da Polícia Técnica Científica, tal, não sei o que lá do Paraná, porque ele é um cara que eu perguntei assim,
Essa história, essa série, para você que é policial, é real? E se tudo aquilo que a gente viu, que eu tinha terminado de ver, era de fato da maneira que era? Vamos ver o que ele responde. Obrigado, doutor. Muito obrigado por essa conversa. Engraçado porque eu estava vendo a série DNA no Crime, aí você me mandou aquela entrevista que você deu. Eu falei, nossa, eu estava pensando já em você para a gente conversar, porque como você é perito criminal de DNA, com especialidade de DNA também e tudo mais, no Paraná, eu falei, tem tudo a ver, para tirar algumas dúvidas sobre o que eu vi na série, para entender quanto real é, de fato, aquilo lá. Você assistiu? Assisti 4 episódios. Cinco episódios. É boa a série, gostei dela. Já fui até o fim. Boa, boa sim. Eu gostei do que eu vi lá, inclusive, vamos comentar por aqui também, né, as questões que você queira, mas eles estão bem, vamos dizer assim, estão bebendo de uma fonte ali da produção muito boa, viu? Em relação às coisas que acontecem em termos de perícia, na sequência de investigação e tudo mais. Você, como policial, você se vê na série? Sim, sim, com certeza, com certeza. Eu acho que dá para você ver assim um requinte de realidade assim bastante interessante, né? Essa questão aí da perícia participar efetivamente das investigações, né? Essa questão da perícia estar dentro de um processo envolvido onde a prova é o centro desse processo todo, né? Eles foram muito felizes nesse aspecto, sabe, Beto? Então, eu acho que dá para a gente... E pegaram um crime, pegaram um exemplo de um crime que foi bastante batido aí na mídia, né? Aquele roubo lá de valores lá do Paraguai, né? Não, são várias operações, são reais ali. Eles fizeram, não sei se você já chegou, vou dar um spoiler se você não viu. Eles Não, têm, pode falar. eles fazem aquilo que foi de Guarulhos, do aeroporto de Guarulhos aqui, que roubaram aquele monte de ouro. Que você assistindo, você fala, não é possível que foi dessa maneira tão simples roubar tanto ouro no maior aeroporto da América Latina, e foi daquela maneira. Então, eles estão trazendo operações de verdade para mostrar para a gente, inclusive, a investigação, como ela é feita de fato. Mas deixa eu te perguntar algumas coisas com relação ao DNA, que é uma área onde você tem uma grande especialização. O banco de DNA do Brasil, quem está, né? Que tipo de criminoso está no banco de DNA do Brasil? São alguns tipos criminais de interesse na lei que regula, né, a coleta de DNA para o banco. E esses tipos criminosos, eles vão todos crimes intencionais, dolosos, né, de violência grave, ameaça contra a vida, e ali entram homicídios, estupro, latrocínio, toda a parte intencional e roubo, né, que é o caso aí do seriado, né? Então, os indivíduos que são investigados e trânsito em julgado, que são suspeitos e trânsito em julgado já numa ação penal envolvido em roubo, que é o 157, eles estão envolvidos na lei e, portanto, são alvo de coleta de DNA. Uma coisa interessante é que eles chegam a lugares que eles coletam o DNA, como eles mostram ali, não sei se isso é bom, porque já foi mesmo, quem já sabe, com copo, com escova de dente, com cigarro deixado e tudo mais. E vocês realmente registram o DNA mesmo de autores não identificados? Por exemplo, tem um DNA numa cena de crime, ele entra aqui. Eu não sei Isso. quem é, mas esse DNA está aqui, é isso? E depois, se ele tiver de novo numa outra cena de crime, você já sabe que ele passou por aqui e por aqui. Vocês vão... Exatamente isso. Você tem dois grupos, Beto. Amostras questionadas, que a gente não sabe a identidade, e as amostras que a gente já sabe a identidade, que são os presos condenados ou pessoas que acabam doando material genético para fazer o confronto, né? Então, tem esses dois grupos aí que são bem distintos, né? Então, você, numa cena de crime, você pode coletar DNA do que você quiser em relação àquilo que tem de alvo na investigação, né? Copos, bebidas,
aquela salsicha que o cara comeu dentro da van lá, maravilhoso. Por quê? E quando você come um alimento ou deixa parte do alimento, ele entrou em contato com a mucosa bucal e ali tem muita célula, mas muita célula mesmo. Uma das coisas mais interessantes que a gente vê, por exemplo, é extrair DNA de chicletes. Por que que é interessante? Porque os chicletes ficam aqui rodando na boca. E aquilo vai, obviamente, carregando o material de células do indivíduo, né? Então, é bem fidedigno isso mesmo. Quanto tempo dura o DNA no chiclete, no cigarro deixado, no copo? Sim, tem duas coisas que destroem DNA: umidade e temperatura. Se você preservar esse material longe da umidade e longe da temperatura, as chances de você preservar esse material são muito grandes. E eu vou dizer para você que é de longa duração, né? Tanto é que você tem aí vários trabalhos científicos falando de identificação de corpos da Guerra Civil Americana, identificação de corpos da ditadura que teve aqui no Paraná, aqui no Brasil, né? Das múmias, as múmias egípcias. Isso. Enfim, você tem aí uma questão de preservação. Na série, eu fiquei mal impressionado, não pela série, mas se isso for real, porque eu tenho para mim a perícia como um elemento fascinante, inclusive porque através da perícia você consegue elucidar muitas vezes um caso que você não vai ter testemunha, não tem câmera, não tem isso, e a perícia pelo sangue, pelo DNA, consegue, às vezes, redesenhar toda a dinâmica e colocar o autor no crime. Mas toda vez que o rapaz lá, que é o perito júnior, perito mais começando, vamos dizer, porque ele é muito jovem, Sim. ele aparece, ele tira um sarro dele. Fala, o menino do DNA, fala, deu nada até agora, alguma coisa assim, eles ficam tirando muito sarro. Realmente a polícia, eu sei que é aquela federal, mas se espelha em outras polícias. Ainda existe de fato isso, essa tiração de sarro do policial lá, do investigador, do delegado, com o perito, principalmente DNA? Olha, Beto, até me chamou a atenção isso também, até você já tinha me passado algumas coisas nesse sentido, né, com relação aos episódios, me chamou a atenção isso mesmo. O que acontece, vê, eu desconheço isso, tá? Eu desconheço. Eu tenho 30 anos de profissão, das quais 20 e poucos são de DNA, e aqui no Paraná a gente sempre trabalhou dessa forma e reconheço que outros estados são iguais, né? O perito ele é reconhecido sim pela equipe de investigação. Não há essa pecha, não há essa tiração de sarro que a gente vê Esse deboche, né? O que existe, Beto, e aí talvez tentando explicar alguma coisa que a produção quis trabalhar nesse sentido, o que existe, assim, algo no campo da desinformação, né? Então, quem investiga não é, aqui no Brasil, quem investiga não é quem produz a prova, né? Então, você tem essa função bem distinta. E, portanto, quem investiga são os investigadores de polícia, são o pessoal da Polícia Judiciária Estadual, Polícia Civil, Federal tem lá os seus agentes de investigação e outras coisas do gênero, e essas pessoas, elas não têm o conhecimento técnico-científico como tem o perito, né? Então, talvez eles quiseram exacerbar um pouquinho essa visão de uma polícia científica, né, daquele rapaz ali com a cara de nerd, né? Não, ele tem toda a característica de um perito Isso. estudiosinho e tudo mais, aquela coisa. Eles queriam, eu acho que a intenção deles era essa, de você contrastar o cara que é operacional, tá ali na linha de frente dando tiro, porrada e bomba, com o cara que fica, obviamente, produzindo a prova dentro dos trâmites legais, né? E dentro daquilo que é importante que seja visto, né? Sim. Inclusive, dentro da série, bom, depois eu posso falar um pouquinho Não, mas mais pode sobre. falar, o que você vai falar? Não, dentro da série, eles chamam atenção para uma coisa que é muito importante. Ideia de custódia. Exatamente. Então, acho que você já está acostumadíssimo. Eu já ia entrar nesse assunto também. O que você achou? Não, excelente, excelente. Hoje você tem, hoje não, já há algum tempo, né? Você tem um instituto chamado Instituto da Cadeia de Custódia, criado pela Lei
em 2019, né, uma nova atualização do Código de Processo Penal, e que, obviamente, trouxe à luz uma série de situações que até então nós peritos sofríamos, né? Que é a questão de você garantir a autenticidade, a fiabilidade da prova do início, lá no local de crime, até a sentença criminal. Quer dizer, aquela amostra que foi coletada no centro do crime reflete aquilo mesmo? Ou ela está contaminada? Ela está sendo analisada a parte dela, né? Existem N discussões sobre isso, e infelizmente o Brasil só instituiu isso na lei de uma maneira extremamente inicial, tácita, agora mais explícita, né? Instituído na lei em 2019. Então, quando o delegado de polícia lá na série fala, vocês têm que tomar cuidado com a cadeia de custódia, é porque justamente é esse não tomar cuidado com a cadeia de custódia que inviabiliza todas as diligências e as provas obtidas durante o processo, né? Nota super recente, 2019 é ontem. Até para Sim. as pessoas entenderem, tem uma cena que um bandido joga uma lata, ele está tomando uma coisa e joga no lixo. Aí eles pegam essa lata, põem no saquinho, chegam lá na delegacia e entregam. Olha, ele estava tomando. Ele falou assim, mas vocês fizeram... Ou seja, tirou foto dele tomando para dizer que aquilo é dele mesmo? Né? Como é que você pegou isso? Como é que você garante a idoneidade? A idoneidade, não, que aquilo é dele, Autenticidade, a autenticidade. autenticidade de tudo. E aí, porque ela não pode nem ser usada como prova, de fato. Né? E aí entra as escutas telefônicas, entra interceptação, quebra de sigilo, tudo isso tem que ser autorizado pelo juiz, né? O juiz, e aí cabe uma grande discussão dentro do meio judiciário, que é a contaminação do juiz, né? E aí isso é um problema. Aí estão agora discutindo, e agora, graças a Deus, virou a questão do juiz das garantias, né? Nós temos um juiz para investigar e um juiz ir, um juiz na parte de investigação e um juiz na parte de ação penal. Isso foi muito importante, foi um avanço dessa lei, inclusive, que criou a cadeia de custódia, né? Mas é uma atualização do Código de Processo Penal, né? Então, enfim, isso foi um grande avanço. E hoje você não faz mais nada, Beto, sem ter a central de custódia, que hoje é uma realidade em todos os estados, nós temos isso na perícia. Você não faz nada sem ter esse teu material registrado devidamente na cadeia de custódia. E olha que interessante, né? Não sei se você lembra de um episódio de um filme, Velozes e Furiosos, né? Foi aqui no Brasil, que é aquela loucura, o cara sai arrancando um cofre no meio da rua. Não sei se chegou a ver esse Eu filme. não Eu vi não o filme, mas gosto. eu sei. Eu não vi o filme, mas eu sei qual que é. Eu, particularmente, não sou fã dessa série, mas enfim. Então, isso se passa no Rio de Janeiro, né? E eles lá, claro, a produtora americana não sabia nada daqui, né? Eles encaram que aqui, naquela época que o filme passou, não tinha cadeia de custódia, da forma que tem hoje em lei e tal. Então, eles, como os Estados americanos, a Europa já tem isso há muitos anos, né? Eles acabavam imitando a questão da guarda da prova, né? Como se fosse nos Estados Unidos. Na verdade, não tinha nada disso. Na época não era, hoje já é. Não, hoje não. Hoje não. Desde 2019, nós já temos já um regramento, né? Que os estados têm que se preocupar com isso devidamente, né? Com auxílio da justiça, inclusive, e criando outros bancos, né? Está aí o banco de dados de balística, né? Sim. Banco de projéteis e armas de fogo que está, obviamente, correndo bastante avançado. Outra coisa que me chamou a atenção é que, assim, primeiro que a perícia está dentro da delegacia. Na Polícia de São Paulo, na Polícia Civil de São Paulo, não é assim. Você tem a Polícia Técnico-Científica, que é uma terceira polícia, você não tem essa integração no corredor, junto com o investigador, a não ser no DHPP, que tem, aqui em São Paulo, um grupo de perito dentro para poder fazer o local de crime mais rápido. Mas esses são peritos emprestados da Polícia Técnico-Científica para a Polícia Civil. Ali isso me chamou a atenção porque assim, é tudo muito perto, é tudo muito junto. Né? Aquela história, o cara pode entrar, uma pessoa pode entrar e mexer numa prova. Isso e outra coisa, é sempre o mesmo menino perito, só tem um perito que pode entender de DNA. Parece delegado de novela, que é o único delegado, e ele está em todos os núcleos. Parece isso mesmo. Não, na verdade, não.
Obviamente, a, a Perícia Federal, eu conheço um pouco da Perícia Federal, tenho alguns amigos lá dentro. Não, você tem os plantões, né? Você não é impossível você ficar um ano de plantão. Isso há um tempo atrás, quando, lá na década de 70, na década de 80, ou 90 ali, até você ficava, 10 dias de plantão, porque não tinha gente mesmo, né? Mas não, tem que mudar, né? A Equipe. legislação mudou. Tem equipe, sim. Tem equipe. Talvez a equipe que investigue, né? Essa sim, ela é fixa, né? Então ela pega aqui o inquérito e vai para frente com aquele material, né? Mas a perícia é 24/7, então por plantão, então tem aquela equipe que está de plantão naquele dia, no outro dia tem outra equipe, e assim por diante. Mas eu quero dizer o seguinte, né, velho? Existe, não só nos estados, mas também na Polícia Federal, uma profunda integração entre os agentes, né? Porque as pessoas, o imaginário social das pessoas, com relação à investigação criminal, acha que o processo de investigação criminal presidido pelo delegado, sua equipe de investigação, e tendo a perícia como um foco bastante importante, eles acham que a investigação criminal é uma coisa ligada ao tirocínio dos policiais, ligada a experiências. Tudo isso influi, mas é um ato, a investigação criminal é um ato científico. Tem ciência por trás disso, por quê? Porque toda vez que você levanta uma hipótese de ter acontecido um crime, você testa essa hipótese. Isso é ciência. A ciência se faz dessa forma, né? É claro que existe toda essa parte da experiência da equipe, toda essa parte do tirocínio policial, mas, veja, é científico. Então, as pessoas têm que entender que a investigação criminal é científica. Veja, caso Isabela Nadoni, outros casos que você já noticiou várias vezes A aí, né? Raquel Genofre, como foi. Exatamente. Então, existe uma investigação, essa investigação ela tem um processo, ela tem um DNA, vamos dizer assim, científico, né? O... Tem essa parte toda que eu achei interessante, porque virou delegado de novela, sempre é o meu menino, e tudo muito rápido. Eu pego esta caneta, você É, pega, é rápido assim, eu tudo é, bem. Aí eu vou deixar também aqui como roteirista, tem coisas que a gente precisa deixar livre para ficção, porque senão vai ser uma minissérie, vai ser uma coisa eterna. Mas não é rápido, não é rápido porque o processo é demorado, não é rápido porque tem uma fila de processos e você precisa entender que existe essa fila. Se só existisse aquele caso, é rápido identificar o DNA de uma pessoa? veja, temos vários complicadores aí para aumentar o tempo de execução dessas análises. Alguns você já falou aí, né? Existe uma rotina que tem que ser preenchida, né? Você não pode passar um caso na frente do outro, senão você está cometendo uma injustiça, né? Então, existe uma rotina para ser cumprida, então existe um número de casos grande, né? Eu não sei precisar na Polícia Federal qual é esse montante, né? Mas aqui no nosso estado nós temos muitos casos, né? É complexo, então, como eu disse, não sei se eu citei isso na última entrevista que nós fizemos, o exame de DNA tem 9 etapas, né? Então, ele não tem uma etapa só, tem 9 etapas. Desde a coleta até a produção do laudo, tem 9 etapas. Você extrai DNA, você amplifica o DNA, você separa ele em fragmentos, analisa quem veio do pai, quem veio da mãe, né? Todo o vínculo genético, calcula isso através de softwares. Então, isso demora mesmo, não é uma questão assim simples. Eu aperto um botão, a A máquina amostra. gira e mostra tudo. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Nunca foi e nunca vai ser. O que existe são máquinas que diminuem esse tempo. Então, você pega um robô automatizado, um Hamilton aí, que faz pipetagem, faz inclusive os scripts de extração, claro que vai aumentar a velocidade da análise, né? Mas você vai ter esse trâmite. Outra coisa, não se substitui, a máquina não substitui a análise do perito. O perito vai ter que pegar aquele resultado e extrair um laudo. Quer dizer, fazer um laudo, executar um laudo.
Então, assim, Beto, então tem a questão complexa do exame, tem a fila que existe ali para trabalhar, tem um processo que a gente chama, né, que é muito cuidadoso, e o DNA, poxa, trabalhei 26 anos, agora estou me aposentando nisso. Veja, chega no final do processo, por exemplo, se você der o perfil genético levantado é diferente, você repete novamente todo esse processo para dar o mesmo resultado. Então, você tem uma série de cuidados para isso, né? E aí tem um outro detalhe que é importante que seja dito, né, para aumentar o tempo disso. Tá, você fez tua análise no laboratório e aí você extraiu o perfil genético, só que, como está ali, como foi bem feito, foi inserido no Banco Nacional, na rede integrada de bancos de perfis genéticos. Aí vai mais um tempo, porque não é simplesmente você inserir esse perfil no banco. Claro, a polícia local produz o perfil genético, já está bem definido, a polícia local ela alimenta esse Banco Nacional. Mas depois o Banco Nacional leva um tempo para randomizar, é um tempo pequeno, tempo aí no máximo aí 2, 3 dias ou uma semana, enfim. Depois esse resultado volta para a Polícia Estadual. E aí, Beto, nós temos que confirmar esses matches. Entendi. Isso vai mais uma semana, entende? Porque o cuidado é muito grande. A gente fala, o perito não pode errar, a responsabilidade disso é muito grande. É Você, definitivo, né, doutor? sim, você Definitivo. ficou, É para prisão ou para liberdade. acabou. Ou você exclui com 100% de certeza, ou você inclui uma probabilidade enorme de dois indivíduos terem o mesmo perfil, né? Então, veja, é uma questão assim operacional do DNA. O DNA não pode ter pressa. O DNA tem, aliás, nenhuma prova pode ter pressa, né? O calor das investigações, o calor da mídia, a mídia que espere, a mídia não impacta nada nisso, a mídia tem que ficar na dela. A gente precisa trabalhar dentro das quatro paredes. A investigação criminal precisa ter certeza. Por quê? Porque o processo de investigação criminal destrava a ação penal. Esse é o problema. Se você faz uma péssima investigação criminal, meu santo Deus, você vai estar levando o indivíduo a um processo, uma ação penal, sem o devido cuidado, sem o devido processo legal, vamos dizer assim, né? Então, é importante que se diga isso. Então, Beto, você pergunta, demora? Demora sim, claro que demora. Olha, antes de 30 dias, antes de 20 dias, dificilmente o resultado sai. Agora, tem alguns casos que são casos mais, vamos dizer assim, eles são casos mais pesados, por exemplo, um desastre em massa. Aí em São Paulo aconteceu 2 quedas de avião, né? Os 2 aviões da TAM aí. Quer dizer, quando você tem um desastre em massa, aí você para todo o laboratório, chama todos os peritos. Agora é o seguinte, nós temos 220 amostras aqui para processar. Não, e Ah, é a exceção que confirma a regra. Isso daqui é uma exceção tão grande que não é que vai exatamente. furar fila, é necessário, não tem o que fazer, para tudo e Com entra na frente. certeza. Aqui no Paraná nós tivemos alguns acidentes, mas não com avião, mas com um ônibus aqui com 22 idosos. Foi a mesma coisa. Aí você solta um resultado com a boa qualidade que o laboratório tem em 2, 3 dias. Você consegue fazer isso, né? Mas aí não tem a participação do Banco Nacional, né? Não tem a participação. Você tem, é mais o match dentro do próprio Estado aqui com relação às amostras que são analisadas. Doutor, para virar um perito de DNA, precisa vir de alguma faculdade de biologia, alguma coisa assim, ou não? Dentro do próprio esquema da Polícia Técnico-Científica, vocês vão tendo cursos e podem ir para esse lado? Não, tem que ter uma formação específica, Beto. Então, são algumas áreas que trabalham com a perícia. Então, eu vou citar algumas delas aqui. O farmacêutico bioquímico, o biólogo, né? O biomédico, e também a parte de engenharia de bioprocessos, engenharia química, né? Essas pessoas têm essa lida com bastante facilidade para trabalhar na área de laboratórios, né? Então, geralmente, quando ocorre um concurso, Beto,
esses concursos abrem editais para a área de DNA para esses profissionais, né? Então, são aí, concorrem para a área 10 vagas na área de DNA, os formados em farmácia, biologia, engenharia química e assim por diante, tá? Esse é o foco. Agora, para trabalhar no laboratório, veja, aí sim você precisa ter alguns pré-requisitos. Além da formação, você vai precisar fazer um curso de especialização. Para você ser perito provocando perfis genéticos dentro da rede, você precisa ter pré-requisitos mínimos, como formação em pós-graduação. Então, a rede integrada de bancos de perfis genéticos, ela tem critérios bastante interessantes, né, para garantir a qualidade desses resultados a partir do perito que vai ser responsável por trabalhar. Quer dizer, você não passa no concurso, faz a escola de polícia, vai trabalhar no laboratório de DNA e já pode estar inserindo perfis no banco. Não, você precisa ter você precisa ter pré-requisitos. O primeiro e maior deles é que o laboratório tem que estar registrado na rede, né? Hoje nós temos 22 laboratórios registrados aí na rede, só que nós temos laboratórios de DNA em todas as capitais, né? Não temos as 27 ainda, porque ainda falta alguma coisa de outros estados que já têm laboratório para entrar na rede, mas é uma rede extremamente bem formada, bem determinada e que, obviamente, produz material aí. Recentemente, inclusive, saiu uma reportagem na revista da Perícia Federal falando dos avanços do banco, né? E dando detalhes. Hoje o banco tem mais de 200 mil amostras. O banco já auxiliou e já participou da solução de mais de 5 mil casos criminais. Ou seja, me respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Então, a gente já tem mais de 200 mil amostras de bandidos no Não, banco? aí é tudo Tá, junto. Deixa eu 20 explicar para milhões você. de. Isso, deixa eu tentar explicar para você, Beto. Nós temos hoje aproximadamente 150 mil amostras de criminosos, né? E o restante está dividido em amostras questionadas, que são essas que são coletadas em locais de crime que nós não sabemos a procedência, amostras vindas de parentes e outras pessoas, porque o banco tem uma função também de achar pessoas perdidas, né, desaparecidas. Então, ele tem essa função também. Então, nós temos aí um número bastante interessante aí de pessoas já auxiliadas na identificação, né? E mais que isso, aí desse ponto todo, tem essas questões das pessoas que estão sendo indiciadas, né, no inquérito, também entra ali com a própria mudança da lei, a proporção para ser coletado o material. Então, somando tudo, dá 200 mil amostras, né? E o Paraná, aliás, o Brasil, né? Não, o Paraná, o Brasil, ele tem, assim, um histórico bastante interessante com isso, né? No sentido de resolver esses crimes. Nós temos um serial killer aqui, você conhece bem, o cara estuprou, matou e estuprou, né? Mas não montante, mas o cara tem mais de 40 estupros nas costas, né? Ali de Goiás, esse caso foi um A dos de casos Goiás, eu sei, foi incrível, porque foi através do DNA, que a perita do DNA que sacou que esse DNA estava. Eles fazem até o mapeamento de onde poderia estar esse homem, exatamente por onde essas mulheres foram violentadas, era o mesmo, e a do DNA que se parte para uma construção de uma investigação. Esse caso é muito bom. E outra, né? Você consegue chegar pelo mesmo DNA, você vai montando, inclusive, esse quebra-cabeça para as futuras investigações, né? Então, é interessante isso. Então, o Brasil ele tem uma rede muito boa, muito bem montada, né? O comando disso é na Polícia Federal, né? Os peritos da Polícia Federal fazem isso e tem que ser assim, aos moldes do FBI, aos moldes de outras instituições europeias, né? Porque existe uma rede, obviamente, que criou, num determinado momento, um foco de comando da Polícia Federal, né? São os crimes federais que têm abrangência maior em relação aos crimes estaduais e assim por diante.
Então, só uma coisa, o menino que faz o perito de DNA, um excelente ator, ótimo, e ficou naquela liberdade de ficção de você ter o novo, com um pensamento novo, de uma nova polícia, uma nova investigação, e os mais velhos ainda mais dinossauros. Mas, para esse menino estar lá, ele tinha que ser mais velho, porque para tudo isso que você me falou que ele precisa ter, ninguém com 25 anos, 26 anos vai ser um perito de DNA tão cedo. Você precisa E ter olha, especialização pós, academia de polícia, passar no concurso, ter o lugar para entrar. Você tem que ter um tempo de vida, é isso? na verdade, assim, hoje a média dos... Bom, vai ter concurso aqui no Paraná agora, até o final do ano, né? Então eu posso pegar pela média do concurso anterior. Você vê hoje gente entrando nos quadros da perícia técnica no Brasil inteiro, já com mestrado e doutorado, entendeu? Então, é uma carreira que não é igual a PM, por exemplo, que o sujeito entra lá com 18 anos de idade, sai aos 22 formado como aspirante, né, oficial. A Polícia Civil, na maioria, né, hoje praticamente toda a Polícia Civil tem que ter nível superior, né? Antigamente não precisava, hoje tem. Não, a perícia, não há não há uma regra de pós-graduação, mas o perito tem que ser formado, né? Tem que ter a graduação. Mas o mais impacta é que a maioria dos peritos hoje que passam num concurso público já tem ou uma especialização, ou um mestrado, ou um doutorado. A maioria, Beto. Não é a minoria. Eu sou da época que eu entrei na polícia em 94, eu entrei com a graduação. Depois é que eu fiz, aliás, eu já tinha uma especialização, né? Eu sou imunologista também. Então, assim, eu trabalhava assim, dessa forma, na época não tinha ninguém com especialização. Hoje não. Você pega um concurso aqui, o próximo agora, com certeza vai ter aí, eu vou chutar, pode ser que esteja falando besteira, mas em torno de 60%, 70% aí dos peritos que passam já tem pelo menos um nível de especialização. Precisa de tempo. Então, você vai ter pessoas com mais de quase batendo 30 anos, às vezes até mais. Isso. Não existe fórmula. O tempo ainda é o mesmo. 24 É. horas por dia. Para você se formar, são 5 anos, mestrado, mais 2, doutorado. Sim, 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 Então, sim. você tem tempo. Não existe. Não existe. Isso você não muda. Não tem fast nessa hora. Não tem velocidade 2, né? Isso vai ter mesmo ali. Mas você indica a série? Você indica para as pessoas assistirem? Olha, Beto, eu indico sim, eu indico. Eu não gosto muito de romancear as coisas, né? Mas eu acho que a série, pelo menos a parte operacional dela, ela tá bem montada, né? Então, assim, claro, né? Sempre tem as coisas ali que poderia melhorar, mas veja, tá muito, mas extremamente próximo da realidade que a gente tem aí no nosso país, viu? Em termos de DNA, em termos de informações contidas ali. E assim, agora, a parte operacional da Polícia Federal, que é montar as operações, isso eu não tenho como opinar, né? Não, mas parece que está muito bem feito e uma produção muito bem realizada. Isso eu fiquei bastante feliz de ver uma produção tão boa brasileira. E uma coisa que eu gostei isso daqui vai entrar no mesmo comentário, mas eu já antecipo, se eu já não falei, falo de novo. Eu adoro anti-heróis, né? Eu gosto de séries como Breaking Bad, que faz a gente se questionar se a gente não poderia se tornar bandido também ou não, como Dexter, que você torce, ele é um super-herói que picota as pessoas. Você tem o Mad Men, você tem séries de anti-heróis muito legais. Sempre me preocupo muito quando se cria anti-heróis em cima de bandidos de fato, em cima de séries reais. E essa série ela foi muito inteligente de os bandidos são os bandidos, a polícia é a polícia. Temos até um pouco anti-herói dentro da polícia, aquele cara que é tão bom policial que ele não aguenta o sistema do tempo, então ele vai por aqui, vai por ali, ele vai mais rápido, sendo que isso não Sim, pode. Mas ninguém romanceou o traficante, o bandido. Ninguém romanceou a vida de bandido. perfeito. Acho que isso é muito legal da série também. Sabe uma coisa que me chamou muita atenção, Beto, da série? Bom, 30 anos de polícia, você tem um pouquinho de experiência Um pouquinho, em, sabe? rela- é,
em relação à linguagem de cadeia, né? Sei. Então, se você prestar atenção na linguagem dos presos e como os atores falam, né? Cara, é muito, mas muito próximo. É uma coisa, assim, bem Eu, interessante. eu até cheguei a falar para o Aru, a gente assistindo, eu falava assim, meu, será que eles pegaram um bandido mesmo? Porque tá tão perfeito. Quem dirigiu o bandido tá de parabéns. Né? Às vezes o polícia, você sente que o ator ele tá tentando ser o polícia, mas tá bom, beleza, tá na verborragia. Agora os bandidos, eu fiquei impressionado como eles entraram no personagem de fato. Você acredita que eles estão dentro de uma cadeia, que eles são uns bandidos de verdade. Você fica até meio com medo de quem foi gravar. Então é uma coisa, você falei também isso, como ele está bem, como é de verdade. E os ambientes internos, né, das cadeias também. Eu passei aqui pelas cadeias do Paraná, né, que são idênticas, né? Você vê ali aquele depósito de gente, Depois de gente. e daquele jeito ali, gente, sabe, suja, puta, mal instalada. Não estou falando que são os coitadinhos, né? Não, mas eu entendi. Não, é para você lembrar todo dia o esgoto que você é, no sentido de Pois no é, cheiro, é tudo feio, é tudo. a ressocialização que deveria ser o mote, né? Ela acaba não acontecendo. Mas é Ah, não, ninguém impressionante. ressocializa saindo de uma cadeia do Brasil, gente. Não, não, Isso não. é o que mais ódio ainda de tudo, da sociedade. Porque as oportunidades elas não acontecem, né? Elas pioram, né? Você ali dentro tem essa questão aí das facções, né? Sim. E comando das coisas, né? Então, é bem real. Eu gostei muito disso, né? E como eu participei dessa coleta de mais de 5.600 presos aqui no Paraná, eu me vi assim naquela linguagem de cadeia deles, né? Que é assim, Beto, se você... Eles ainda utilizaram o português de cadeia, mas se você pegar dois presos e os dois começam a conversar a linguagem de cadeia, cara, você não entende uma palavra. Você não entende uma palavra. Por exemplo, o que é um macaquinho? Macaquinho é um celular. Ah, Tá vendo? Então, eles usam uma linguagem que você não entende. novo dicionário, uma nova. Sim, sim, sim. É uma coisa assim impressionante. Aí eles têm que voltar e falar com você. E a gente chegava lá, olha, aqui é da perícia, abre a boca, a gente vai coletar o material. Quer dizer, não é bem assim, mas enfim, você tinha todo um rito para chegar lá. Eles são obrigados a dar o material. Sim, pela lei Pela lei, eles já são obrigados. 264, lei federal, né? Então, você chegava lá, o cara começava a falar com o outro colega dele na linguagem de cadeia. Daí, daqui a pouco, ele parava e voltava. É como se estivesse num outro país, assim, sabe? Falando em português com você, e de repente fala em sueco com o outro. Só que não é um Aí, sueco, é algo que você. e ainda tinha uns, viu, Beto, que vinha com o Vademécum na mão, cara. Vem com quem? Vademécum é um livro, é um compilado do direito, né? Onde Ah, traz a Constituição. O cara, não, você não pode coletar meu material, que está aqui ó, no artigo tal, parágrafo tal. Eu falei, porra, cara. ou então entra lá no STF, amigo, mas agora você vai me dar isso. Pois Porque é. segundo essa lei aqui, você tem que fazer. Né? Eles serão grandes advogados. A cadeia são Tá. grandes advogados, é impressionante. As São pessoas todos santos e advogados, né? Eles sabem são. de lei que é uma loucura. E de Deus também, se fala muito em Deus. É impressionante. Os Estados Unidos vão ter feito isso aqui antes de irem para a cadeia. Bom, você viu, eu e ele falamos a mesma coisa. Tem que assistir a série. Olha, gente, estou suando. Você suar. Sabe por quê? São Paulo. Está um inferno. É um calor. Você não faz ideia. E eu não posso ligar o ventilador porque senão faz barulho. Então, isso aqui é suar, tá, gente? Peço perdão, não tem o que fazer. Não há o que fazer. Eu não estou de insider hoje. Hoje não há insider. Com a insider você nem perceberia que eu estava suando. Ó, nem é merchan. É só a realidade também como essa série. A série, ela tem todos esses ganchos muito interessantes da realidade dentro dela. Por isso que eu acho que é uma série que vale muito a pena ver. Por isso que ela não é só uma dica de série, é um caso comentado também, porque tem essas outras operações que são reais. Eu, particularmente, não gosto muito de coisas policiais de corre-corre. Eu me interesso muito mais por comportamento, vocês sabem disso, né? Por relações humanas interligadas, o que faz um pai matar uma filha, assim por diante. Não é uma série que eu assistiria
porque eu gosto, assim, não é uma série que eu assistiria do nada, porque só fala de corre-corre de polícia. Mas é uma série, exatamente por eu não ser o meu primeiro paixão da vida, vale muito a pena assistir. Ela é muito boa. Eu e a Aru, quando começamos, eu fiz, por quê? Aí é um olhar meu. Começa a série com uma narração do Benício. Eu olhei e falei, pra que imitar a Tropa de Elite? Já foi feito Tropa de Elite. E é com Wagner Moura, gente. Né? Não faz isso. Não dá. É que nem quando eu era diretor, e em teste de atriz, a atriz chegava praticamente imitando a Vani. Eu falei, amor, a Fernanda Torres a gente não tem como. A Fernanda Torres é Fernanda Torres. Já, né? A Fernanda Torres. Não dá para você fazer. Não faz. Faz outra coisa. Faz a sua coisa. E eu fiz, não. Mas mudou. E foi ótimo. O cara que faz o Benício, o ator, ele é muito bom. Ele te convence bastante bem. Isso que eu achei também. No começo, eu demorei um pouco para me encaixar direito com os policiais. Vocês viram na entrevista o quanto que o Emerson falou, e eu também concordo, como os bandidos estão excelentes. Eu fiquei até com dúvida. Falei, gente, será que eles foram fazer casting na cadeia? Assim, é muito bom. Eles entraram ali e não tem. Ali a sensação que eu tenho é que eles são de fato. Os policiais eu tive pouco, porque eu conheço bastante, eu entrevistei muitos, apesar de ser federal, não ser civil, mas tudo, eles têm o mesmo jeitão de ser. Eu acho, às vezes, que eles ficaram um pouquinho mais, mas tirando isso, que é que eu tenho esse conhecimento, eu conheço, a série, ela não tem menor problema com relação a isso. O Aru, por exemplo, falou assim, você está sendo novamente chato. O Aru já deu 10 para a série desde o começo. Eu fui aumentando a nota. E eu não falo nota porque eu acho que é uma bobagem essa coisa. De ficar, uma nota, 5 estrelas, 4 estrelas. Então, quer dizer, se eu falar aqui que a série, depois de tudo que eu falei, eu acho que a série 3 estrelas, vai falar, 3 estrelas não quero ver. Não, a série é ótima, vai ver. Só que tem alguns pontos, se alguém da produção assistir aqui, não fique bravo comigo, mas eu já um toque, um truque, uma dica. Tem momentos do áudio que eu não entendia o que estava acontecendo. E isso eu vi em outras séries nacionais da Netflix. E eu não entendo por quê. Nós temos excelentes técnicos de som no Brasil. Eu mesmo tive o privilégio de trabalhar com o André Medeiros, que é fantástico. Assim, e eu não sei se é o problema do áudio, se é da embocadura do ator. Tem alguns momentos que os atores eles entraram numa linha. Não vou citar quais são os personagens, porque é chato, o ator, não sei como é que fez aquilo, se o diretor mandou ou não mandou. De falar muito assim, sabe? Eu vou falar tudo agora aqui, estou querendo te matar, eu vou te matar bem devagarinho. Tá? Aí parece que ele tá pra dentro, parece que ele é um arranco, põe pra fora. A voz a gente põe pra fora. Quem assistiu Bibi Ferreira no teatro, sem microfone, falando baixo, e você entendendo tudo na última fileira, sabe que ator sabe fazer isso. Então é uma coisa assim, teve momentos que ficou numa interpretação muito, não quero mais saber de você, eu não gosto mais de você, eu odeio, que eu não conseguia, eu aumentava, eu tenho um super sistema de som na minha sala de TV, eu aumentava e eu não conseguia, quase que eu pus legenda, eu falei, não é possível, não foi todo momento isso. Tá? Foram alguns episódios específicos, acho que eu até tinha marcado, acho que era o episódio 3, que tinha bastante isso, mas assim, eu realmente não consegui entender. E eram falas importantes para eu entender a história. Então, numa segunda temporada, que eu tenho certeza que vai ter, porque tá top 1, tá pegando o mundo inteiro, vamos melhorar essa parte, gente, vamos pôr a voz para fora, vamos deixar a gente aqui entendendo um pouquinho mais do que está sendo falado, porque a embocadura é necessária para um ator e o diretor tem que exigir isso. E o técnico de som tem que avisar, filho, não estou ouvindo nada, tô entendendo. Eu estou aqui, não estou entendendo. Então, essa é uma partezinha que eu daria aqui da parte técnica para, por favor, melhorar, porque a série está tão incrível que ela merece que a gente entenda absolutamente tudo e que a gente consiga compreender tudo o que foi dito ali. Tirando essa parte, todo o resto, ela é uma série deslumbrante. Não tem nada. Não seria feito diferente se tivesse sido feito nos Estados Unidos. Entendeu? Isso me encheu de orgulho, achei muito legal. É um dinheirão, putz, deve ter sido, nem faço ideia de quanto custou cada episódio. Eu chutaria um X enorme. Mas foi muito bem usado e soube se utilizar. O elenco é muito bom, todo mundo é muito
muito bom mesmo, muito legal, assim, você tem todo mundo no mesmo nível, que às vezes é angustiante quando você tem atores muito assim, sabe? Um é muito bom, como ai, você fala, ai, minha mãe do Deus. Mas essa série não tem isso. Ela teve esse problema de áudio, que eu acho que dá pra melhorar na próxima, né? É o que a gente pede. Então assista agora, são 8 episódios, a gente assistiu Aru e eu assistimos em 2 dias. Porque eu precisava assistir, não deu pra assistir de uma vez, são 8 horas. Fica 4 horas no sábado, 4 horas no domingo. Você já maratona e já mata. Ela é cheia de adrenalina. É muito boa. Então dá pra pegar uma bela de uma pipoca e comer tudo. E pensa que todas aquelas operações, eu tenho quase certeza que quase todas são reais. Essas 2, 3 que eu falei aqui são. Mas tem muitas que devem ter outras ali que se não são 100% foram desenvolvidas em cima do que já deve ter acontecido. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse comentado diferente, porque aqui eu não falei de morte e relações. Ah, só vou falar uma coisa antes. O Benício, um spoilerzão, não quer ouvir? Pode parar. Não parou, eu vou contar. O Benício, no final, que eu falei que ele se torna um grande policial, porque quando ele tem a oportunidade de matar o sem alma, ele prende o sem alma. Ele poderia ter matado o sem alma. Ele teria tido todas as justificativas para isso. E ele não mata. Então isso é muito interessante, porque ele, na verdade, acima de tudo, ele é um policial. E é o que eu falo, o policial não tem que matar, né, gente? O policial tem que prender. Gosta, não gosta, é uma discussão, outra discussão que você pode ter de justiça, pode falar de tudo. Mas a polícia não tem o poder de morte. E o Benício, nessa hora, foi um policial. O que eu acho que deixa ele muito mais engrandecido para uma segunda temporada. Porque você viu que, no limite, ele consegue ter calma. Então, isso é o que é esperado de todos. Então, é isso. Por favor, não deixe de curtir lá e tem make-off e a gente se vê daqui a pouco. Obrigado. Errei. Prossigo. Eu minha mania de escrever e depois não ler, não saber ler, né?